Olá, sejam bem-vindos ao Deep Growth, o podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Tayana Degmon, a Thay, e hoje eu tenho aqui comigo a Sandra Montes, que é CMO da Olish e ex-CMO da RAP, da OLX e até da Electrolux. Sandra, é um super prazer ter você aqui. Eu que agradeço a oportunidade, o convite. Acho que quando a gente pode entregar aquilo que a gente tem de melhor ao mundo e dividir com outras pessoas é sempre um presente. Então, obrigada. Nossa, eu tô super empolgada. Tô tentando trazer a Sandra aqui há um tempo, gente. Eu não mencionei na entrada, mas a Sandra também foi top 10 CMO do Brasil pela Forbes. Então, assim, é uma honra gigante. Super obrigada por estar com seu tempo aqui pra gente hoje. Imagina, uma honra. Eu queria que você começasse com esse currículo maravilhoso, se você puder dar uma geral, assim, de quem é a Sandra e um pouquinho dessa trajetória, que aí depois a gente entra mais a fundo nelas. Pode ser? Sou curitibana, moro em São Paulo há 25 anos. Comecei minha carreira na área financeira, fui Citibank, Arthur Andersen, aí fui passar um ano nos Estados Unidos e voltei completamente mudada, porque eu pensei, eu gosto de gente, eu quero trabalhar com a percepção das pessoas sobre as coisas, sobre o que elas pensam. E aí eu migrei para marketing, comecei a estudar e apliquei para um programa de trainee na Electrolux, onde eu fiquei 19 anos. Pois é, uma vida, né? Uma vida, parece que quando você sabe, parece que acabou o casamento, sabe? Uma coisa assim, porque sim. 19 anos você passa por N áreas, né? Então eu passei por todos os steps, né, que você tem de coordenadora, analista, coordenadora, supervisora, gerente, diretora, VP Latam, CMO. Então foi assim, eu tenho muita gratidão pela história, apesar de ter sido bastante tempo. E na Electrolux, depois de 19 anos, foi uma mudança bastante importante na minha vida quando eu saí da Electrolux. Eu fui demitida, porque na época o CEO saiu e a CMO, que eu me reportava globalmente, também saiu. E aí eu representava uma geração antiga. Essa demissão, eu costumo dizer que 2017 foi o pior ano da minha vida, mas o melhor ano da minha vida. Porque foi ali que eu mergulhei num profundo autoconhecimento, eu queria saber quem eu era, o que eu queria da vida, o que eu ia fazer, porque até então, para os meus filhos, eu era uma pessoa que vendia geladeira dentro do varejo. Acaba fazendo parte da nossa identidade mesmo, Exatamente. Né? Não existia, acho que a Sandra Montes, existia a Sandra da Electrolux, né? Então, foi um processo. E aí, ali eu entendi que o meu propósito pessoal e profissional era fazer a diferença na vida das pessoas, gerando impacto positivo. E para isso, eu queria ir para a tecnologia, porque eu achei que a única forma, inspirada em Singularity, dizendo que eu vou impactar 1 bilhão de pessoas, eu falei, eu tenho que fazer isso com tecnologia. E aí que eu resolvi migrar. Estudava loucamente, porque eu sou uma pessoa que veio de branding, veio de trade, e eu queria aprender sobre growth, sobre performance. Então, eu estudei muito para depois migrar. E aí eu apliquei, as pessoas não acreditam muito nisso, mas eu apliquei para uma posição na OLX, que era menor que a posição que eu tinha, mas eu apliquei pelo LinkedIn e foi maravilhoso. Eles me chamaram e eu acabei entrando. E eu lembro, acho que eu sempre cito isso, que o PK, que foi a pessoa que me contratou na época, eu falei para ele, eu não tenho tudo que você precisa. E ele olhou para mim e falou, não, você tem uma coisa que eu não tenho. Você tem todo um lado de branding, de construção. Tudo que você não sabe sobre growth, eu vou te ensinar e você me ensina outro lado. Eu acho que a gente fez uma dupla muito boa. Um ano depois ele saiu, eu fiquei mais 2 anos, aí como CMO. E depois de 3 anos eu percebi que assim, eu não preciso ter ciclos de 19 anos em algum lugar. 3 anos foi suficiente, até para um momento que eu achava que eu tinha uma outra oportunidade. E apareceu o RAP na minha vida, que também foi uma super experiência, viver com aquela loucura de você não saber exatamente o que você faz no dia seguinte. 1 ano de RAP e depois veio o Olish, onde eu entendi que era um momento de conhecer mais repertório, né? Ir para B2B, eu nunca tinha sido B2B, eu achei que era uma oportunidade de complementar um pouco todos os segmentos que eu tenho na carreira e ter mais repertório mesmo para poder contribuir para um futuro que eu imagino estar construindo. Sim, sim. Nossa, é muito incrível e pensar nessa construção, né, de quase 20 anos em uma mesma empresa e a coragem depois de mudar de área. Como que foi isso para você, esse processo de autoconhecimento aí nesse período que você passou? Olha, eu por isso que eu digo para você, né, 2017 é o grande marco da minha vida, assim, de mudança, porque eu acho que eu passei a acreditar muito mais em mim como pessoa e que eu podia ser o que eu quisesse, que eu podia aprender o que eu quisesse, mas mais do que tudo que eu podia pedir ajuda. Porque na vida você vai construindo, eu sempre fui treinada, porque eu achava que eu ia, a Electrolux é uma empresa sueca, que eu ia morar na Suécia.
E aí você acaba percebendo que eu estava sendo treinada para aquele board, para aquilo que eu dentro da empresa. Mas eu podia ser muito mais do que aquilo. Então, ter olhado para dentro de mim, entender que eu queria impactar pessoas, que eu queria deixar um legado, que eu queria ter uma história, foi muito impressionante e por isso eu me desafiei a ir para a tecnologia. Mas eu diria que o meu maior aprendizado nesse ano foi pedir ajuda e dizer quando eu não sei. Tá tudo bem não saber. E a gente demora um pouco para ter essa consciência, porque você sempre acha que você tem que saber tudo e não tem que saber tudo. Então, para mim, eu pude olhar e dizer, gente, eu não sei fazer isso, eu preciso aprender. Eu acho que foi quando eu consegui virar completamente e entender que eu podia fazer muito mais, sabe? É muito legal você compartilhar isso, porque eu acho que, especialmente a gente, mulher, dependendo do tipo de negócio que a gente trabalha e tal, a gente tem essa tendência ali de deixa eu ir forte, 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 né? O tempo todo cavando meu espaço e mostrar que eu posso, que eu sou suficiente, trabalhar muito para isso, porque exige muito trabalho. Mas é importante te lembrar também de ter esse espaço de vulnerabilidade, de dar espaço para enxergar outras coisas, para se permitir falar, eu não sei, deixa eu aprender, né? Então, muito legal você ter compartilhado isso, que eu acho que é... Eu acho que é esse exato ponto, né? Quando você continua se cobrando, eu não trabalho menos do que eu trabalhava antes, trabalho até muito mais, mas eu me dou o direito de dizer quando eu não sei. Tipo, olha, eu não sei fazer isso, mas eu aprendo rapidinho. Então, me explica isso aqui e vamos embora. Só que a gente tem uma cobrança, né? Por ser mulher, que você tem que entrar numa sala sempre sabendo de tudo. Pá. Eu andava na Electrolux, eu andava só de salto alto, assim, vestida para matar, praticamente. E hoje eu ando de tênis, eu tenho uma outra vida, né? Eu andava de carro blindado. E hoje eu nem tenho carro, só quero andar de Uber, ia para o OLX e metrô. Eu me tornei uma pessoa muito mais simples, muito mais humana e muito mais perto do impacto que eu queria gerar. Assim, o que eu coloquei para mim que dentro do meu propósito, eu só trabalharia em organizações que eu enxergasse um propósito real e claro, sabe? Muito legal, muito legal. Pausa nesse episódio maravilhoso para a gente fazer o jabá dos nossos patrocinadores. E o primeiro somos nós mesmos com o GLA Lideranças. A gente sabe que a liderança em Marketing Growth tem um impacto muito grande, tanto nos acertos quanto nos erros também. E é por causa desse impacto que muitos líderes e fundadores ficam inseguros com seu plano de crescimento. O GLA Lideranças é um programa de desenvolvimento acelerado de líderes de Marketing Growth para desbloquear todo o potencial de crescimento da sua empresa. É um programa intensivo que vai guiar a implementação de um plano de crescimento sólido para a sua empresa em apenas 4 meses. Nele a gente vai ensinar os nossos 5 frameworks que todo líder de alto desempenho deve seguir, com turmas pequenas e acompanhamento bem próximo. É só você clicar aqui ou ler o QR Code que meu time vai entrar em contato com você para explicar o programa. Nosso segundo patrocinador é o Super Coffee, feito pela nossa queridíssima Cafeinarme. E o Super Coffee é uma bebida energética para você que quer ter um maior desempenho físico e mental, seja para o esporte, para trabalhar mais, melhor, para os estudos, resumindo, para tudo. Utilize o nosso cupom DGPodcast. E o terceiro e mais novo patrocinador é a Minimal Club, nossos parceiros aqui no GLA. A Minimal é referência em roupas masculinas que combinam qualidade premium com design minimalista. As camisetas da Minimal Club não encolhem, não desbotam e o melhor de tudo, não dão aquelas bolinhas horrorosas, né? Elas são feitas para durar até 4 vezes mais que as camisetas tradicionais. E tem um detalhe muito importante aqui, tá? A Minimal também tem uma solução para empresas. Inclusive, todas as camisetas e moletons que a gente usa aqui no GLA como prêmio para a comunidade, para o time, são da Minimal, inclusive essa aqui também. Se você for comprar para você no e-commerce, usa o cupom DGPodcast para ganhar 15% de desconto. E se você quiser para a sua empresa, entre em contato com eles pelo link aqui na descrição. E Sandra, vamos voltar ali um pouco na Electrolux, vou começar um pouco de trás para frente. Só porque empresas como ela têm um papel ali de marca muito relevante, né? Que nem sempre nas startups a gente tem tão bem desenvolvido. E se eu não me engano, você pegou um processo grande de reposicionamento de marca lá. Eu queria que você contasse um pouco como é que foi essa experiência e o que você traz disso para os seus papéis em empresas mais nascentes digitais. Olha, a Electrolux sempre foi uma marca que brigava com o Brastemp e Consul, que era top of mind. Então, o reposicionamento da marca vinha em possibilitar para essa mulher, não para ela aprender a lavar roupa ou colocar as coisas na geladeira, mas o quanto os eletrodomésticos podiam ajudá-la a ela ter mais tempo livre para o que ela quer.
Então, eu acho que isso me jogou muito em querer entender o consumidor na sua essência e como é que a gente traduz isso em comunicação ou estratégia de growth, mas de mostrar as efetivas dores e mostrar que você pode ter outras facetas na sua vida. Então, a gente, além de ter uma estratégia naquela época muito focada em ponto de venda, porque as pessoas compravam com promotor no ponto de venda, Sim. queriam entender, então a gente teve uma estratégia para esse lado, mas deixando muito claro a vontade que a gente tinha que as pessoas pudessem ser o que elas quisessem, fazer o que elas quisessem e ter mais tempo livre para elas. Então, esse reposicionamento, eu acho que primeiro foi incrível, porque a Electrolux se tornou marca líder, e depois foi muito bom para a minha carreira, porque eu acho que tudo que eu aprendi de estratégia foi numa grande empresa, foi na Electrolux. Eu sou muito grata. Eu tive pessoas, tipo, o presidente da Electrolux continua sendo meu mentor até hoje. Então, são pessoas que eu tenho uma relação porque eu realmente aprendi e criei conexões reais. E acho que essa coisa de você criar as conexões reais fazem você realmente trazer a humanização para uma marca, sabe? Muito, muito legal. E assim, você acha que, não exatamente no mesmo formato, mas como que esse processo de construção de marca, que você aprendeu toda a bagagem de estratégia como um todo da Electrolux, como que isso se transpõe para uma empresa menor, num estágio ainda mais inicial, como uma empresa de tecnologia que está mais no início? O que é possível fazer? Eu acho que essa é a minha pergunta, né? Às vezes as pessoas que assistem a gente falam assim, poxa, mas eu estou numa startup aqui que é menor, que ainda não tem um funding tão gigantesco. O que é possível fazer, você acha, com um time talvez reduzido, com menos recursos? Olha, e experiência mesma de OLX, mesma de RAP, mesma de Olist, mas está muito mais em aquilo que você faz, você fazer certo. E ter uma coerência, né? Não existe mais uma jornada linear do consumidor, do usuário, seja lá o que for, não existe. Então, tudo que a gente faz, desde como a gente se comunica em produto, desde como a gente olha para cada conteúdo que você vai fazer em social, o que você vai fazer, o que você escreve, como você se comunica, as mensagens tem uma coerência, CRM, né? tem uma coerência. Tem que ter uma linha, não é a linearidade, mas é ele encontrar a mesma mensagem, a gente ser consistente. Consistência. Então, eu acho que isso, para mim, foi o maior aprendizado. Claro que a minha escola tinha uma linearidade maior dentro de Electrolux para uma época que foi evoluindo para social, mas hoje em dia, eu vejo que isso me deixou muito segura de fazer o que tem que ser feito, mesmo que seja pouco bem feito. E eu acho que isso traz um pouco dessa consistência que a gente leva para frente e vai somando. Vai somando, porque a jornada não é linear, os touchpoints não são lineares. Você está um dia aqui, aí você ouve falar ali, é muito, né? Eu digo que é um fluxo infinito, né? Você vai para um lado, vai para o outro e você volta. Então, as mensagens, para mim, elas têm coerência mesmo em organizações que não tenham um budget tão expressivo. Eu acho que é super natural que a gente olhe dessa forma, mas às vezes a gente acha que nem tudo é possível, não dá, porque eu não tenho budget. Eu diria, nem acho que budget é a coisa mais importante. Eu acho que a gente ter um mecanismo de operação que funcione, sabe? Muito bem, que as pessoas tenham o mesmo mindset e enquanto a estratégia time. clara, né? Exato. Nem sempre tá também. Exato. Né? Tem que ter uma direção muito clara. E que a gente sabe que em startups isso muda um pouco mais. Eu diria muito mais. Mas eu acho que a responsabilidade de uma posição como a minha é exatamente assegurar que isso pode até mudar a estratégia, mas a gente não perde a coerência do que a gente diz, sabe? O propósito tem que ser claro. Muito legal. E, Sandra, pensando em desenvolvimento de carreira, o que você acha que... Assim, quais capacidades suas você acha que mais te ajudaram a fazer esse movimento de desde trainee até, cara, CMO Latam? É muito grande, né, a diferença entre esses cargos. O que te permitiu subir e continuar se desenvolvendo dentro da empresa? Eu acho que foi muito atrelado a coisas que eu me inspirei na vida, né? Eu tenho um pai que é economista, uma mãe que teve uma loja empreendedora, e acho que eles sempre me inspiraram muito nesse sentido, sabe? De fazer o que eu quero. Mas eu tenho 2 irmãs e um irmão, e nós somos diferentes, e cada um tem o seu objetivo. Mas eu sempre me vi nessa posição de liderar pessoas, de transmitir o meu melhor, e eu sempre fui muito focada. Eu sempre estou imaginando qual que é o próximo passo, aonde eu vou, o que eu estou trazendo, como é que eu posso impactar o mundo. E eu acho que a minha trajetória foi me moldando, sabe? Eu chego aqui
eu tenho uma pista enorme pela frente, eu tenho muita coisa ainda para fazer. Então, eu acho que a trajetória vai moldando, mas eu acho que eu diria que gostar de pessoas, ter uma liderança humanizada, foram coisas que eu fui construindo ao longo do processo. Isso não significa que eu não entrego resultados. Eu entrego resultados, mas para mim... Não, sem dúvida, senão você não estaria onde você está. Eu entrego resultados, mas para mim, uma liderança humanizada é que faz a grande diferença. Eu sei que eu tenho um time comigo, sabe? Legal, legal, muito bom. Eu quero falar um pouquinho mais de liderança com você também. Você aprender mais. Como que você mantém? Então, já vamos entrar nisso. Como que você mantém o seu time? Acho que principalmente em startup você trouxe aí essa questão, às vezes, da mudança muito rápida, né? Da velocidade muito rápida. E isso, às vezes, passa uma sensação de que não existe estratégia ou de que a empresa não tem clareza de para onde está indo. E às vezes é difícil com o time você gerenciar as expectativas e manter todo mundo engajado nesse contexto. Como que você faz isso? Como que é a Sandra gestora e o que você acha que são os principais aprendizados que você pode passar para a gente sobre isso? Olha, eu sempre tenho uma atenção principal com as pessoas que estão comigo. Eu acho que o meu objetivo de vida é fazer com que a empresa dê resultado, mas é fazer com que as pessoas que trabalham comigo sejam os CMOs do futuro. Então, isso para mim está muito claro. Então, assim, você pode perguntar para qualquer pessoa que já tenha trabalhado comigo. A minha agenda é do meu time. Então, se a pessoa às vezes disser, tô com um problema aqui, eu paro essa agenda. Porque se o problema é pessoal, é essa agenda que eu tenho que ter disponível. Então, eu me aproximo das pessoas que trabalham comigo, eu gosto disso, porque eu acho que é minha responsabilidade desenvolver essas pessoas na sua melhor capacidade. Então, claro, quando eu cheguei no Lixo, eu lembro muito bem, o founder chegou para mim e falou, não, porque você tem que montar o time que eu falei, eu posso fazer o que eu quiser? Aí ele falou, pode, tem carta branca. Aí eu E ele liguei, deixou mesmo? Porque deixou. às vezes falam que tem carta branca. Não, ele deixou. Eu liguei para 4 pessoas que trabalharam comigo para uma estrutura, uma de growth, de performance, uma de CRM, uma de branding e outra de PR. Os 4 já tinham trabalhado comigo no passado. E a gente se conheceu na OLX, cada um foi por um caminho. Eu liguei para eles, em 2 meses eu tinha os 4 comigo. Então, assim, foi uma coisa super bacana. Eu olhei para eles e falei, sabe, Avengers, assim, a gente tem uma aventura, vamos junto nessa? Então, eu acho que tem muito do que a gente é, né? Você trabalha para a organização, mas você quer trabalhar com alguém que te faz bem, com alguém que te traz, sabe, inspiração, que te mostra um lado do caminho, que você não vai falar sobre growth, sobre CAC e time to payback, sabe? Você vai falar também sobre outras coisas, né? Eu acho que a relação ela é muito maior com o time que trabalha e eu me sinto muito responsável por isso. Eu diria que uma das coisas que mais me realiza é colocar as pessoas em outro patamar. Ontem a gente promoveu um deles a diretor, então maravilhoso, estou super feliz. Então, eu acho que é isso, sabe? Saber que as pessoas estão no caminho e que elas têm com quem contar. É muito bom, né? É muito bom. Lá na Max agora, a pessoa que está assumindo minha posição é uma pessoa que estava na minha equipe já há bastante tempo, que eu estava acompanhando. Olha que legal. Então, eu consegui ver essas pessoas assumindo, né, posições de mais destaque, se desenvolvendo. É muito legal, porque eu acho que chega um certo ponto que o nosso trabalho é muito mais permitir que os outros façam o trabalho deles. Exato. Né? Eu só contrato gente que sabe mais que eu. Exatamente. Eu quero aprender com essas pessoas, porque é uma via de mão dupla. Eu sei que eu tenho muito para contribuir, muito para ensinar, mas eu tenho muito para aprender. Então, eu só contrato gente que sabe mais que eu. Eu tenho um dos meus diretores de growth, que é o Caio. Eu sou extremamente grata a ele, assim, de vida, porque na OLX ele já me ensinou uma parte, agora a gente continua aprendendo juntos. Eu vou de um lado, ele vai do outro, e a gente faz uma excelente dupla, assim como eu faço com todos eles. Então, eu acho que esse caminho, ele é muito bacana quando você entende, porque é uma opção, você tem que renunciar a várias coisas para ser um líder. E desenvolver pessoas não é pouco, é uma responsabilidade. E fazer isso bem é uma responsabilidade. Não é mais sobre mim, é sobre eles. Eu não estou aqui para ter holofote em cima de mim. Eu quero iluminar caminhos. Eu quero iluminar pessoas que trabalham comigo para que elas tenham os seus melhores caminhos, para que elas achem os seus melhores caminhos. Essa é a minha real função em tudo isso, sabe? Legal, legal. Sandra, vamos entrar aqui um pouco na prática de marketing growth. Porque são todas empresas muito legais e que acho que todo mundo que vai... Acho não, tenho certeza que todo mundo que vai assistir conhece.
Você consegue contar pra gente um pouco por trás dos panos, assim, de repente, alguns casos de growth, de marketing, de cada uma delas que deram certo, que foram legais? Vamos lá. Os que não deram certo são sempre mais difíceis e a gente não quer lembrar. Mas eu diria assim, vamos pelos que não deram certo. Eu acho que todas as vezes, em todas elas, quando a gente não ouviu um consumidor ou a mensagem que ele tinha intrínseca, a gente errou. Então, a gente já lançou lavadora que não deu certo, porque a gente não ouviu exatamente a característica. O Brasil tem um perfil onde você tem a dona de casa, mas muitas vezes não é ela que opera a máquina de lavar. Então, você tem uma série de coisas. Então, para mim, está muito centrado no consumidor. Dentro da própria OLX, por exemplo, quando começou a pandemia, a gente fez uma campanha para as pessoas poderem doar pela plataforma. Foi super bacana no primeiro momento, mas em outro já foi assim, pô, tá todo mundo super sem destino, as pessoas querem doar, mas as pessoas estão indo para o OLX também para uma economia circular e ter acesso a outras coisas, porque elas deixaram de ter sua renda. Então, tem algumas coisas que às vezes você não ouve, quando a gente acha que sabe, eu acho que é o perigo, sabe? Eu acho que a gente tem que ouvir. Quando eu olho para o rap, eu acho que assim, a gente criou um conceito, case de sucesso a gente criou um conceito, cada minuto conta, porque você falava tanto com o RT, que é o motoqueiro, tanto com o consumidor, porque cada minuto conta nessa coisa toda, mas o erro foi a gente não investir nisso e não criar uma conexão emocional com o próprio usuário, porque baixa o app, porque você tem um cupom de R$5 para comer um hambúrguer, vai ter valor sobre aquele ponto, mas e o que mais que você faz por mim? Qual é a gestão do meu tempo que você faz por mim? Então, eu acho que existem erros e acertos que chegam muito próximos. O que eu vejo como grandes acertos, por exemplo, é na própria OLX o que a gente está fazendo, que é um reposicionamento da marca. A gente nasceu de uma loja de artesanato, solidário, no passado, né? solidário, que foi por aí. Eu lembro quando o Thiago foi para 500, porque eu tive uma empresa acelerada na 500. Eu fui do batch 6, eu acho que ele foi tipo do batch 10, sei lá. E eu lembro que foi como solidário e depois virou lixo, né? E aí você tem um caminho, existiram aquisições no meio do processo, a gente tem Tiny, que era o sistema de gestão, mais venda, que é o nosso e-commerce, e hoje essas marcas não existem mais, o nosso reposicionamento o lixo é um ecossistema para tudo, então eu acho que isso está sendo um grande acerto. Então, eu vejo assim, acertos, eu consigo lembrar de vários, e os erros me ensinaram muito nos processos, mas eu acho que sempre que eu fiz alguma coisa que eu acho que não estava muito bem, foi porque eu não ouvi quem estava no centro, sabe? Porque eu achei que sabia, porque como mulher eu era o foco da Electrolux. Ótimo, mas tem 500 outras mulheres que eu não conheço que pensam. Exato. Então você acaba errando muitas vezes. Eu acho que esse talvez seja o meu maior aprendizado de Electrolux, consumidor no centro, e mapear isso em todas as ações. Como que eu quero que as pessoas me entendam durante o processo, sabe? E aí você olha, por exemplo, Electrolux, a gente conseguiu se reposicionar como líder, como uma marca feminina. Quando a gente vai para o OLX, eu cheguei num momento que era desapega, que era tudo que tinha sido. E aí a gente precisava criar um novo reposicionamento de marca que fizesse com que a gente fosse desapega e apega, porque você vende, mas você pode comprar. Foi a gente ensinar o usuário que ele tinha duas alternativas. Ali senão o você fortalece só uma oferta. venda. E aí a gente teve que criar uma estratégia de growth para buyer e para seller. E como é que eu faço isso? Né? Então, o que eu usei? Numa marca que tinha 80% de awareness, então super orgânica. Mas mesmo assim a gente precisava achar o perfil certo. Então, essa coisa da gente reposicionar marcas, eu sempre digo, né? Não existe marca que não construa, não existe branding que não construa growth, não existe growth que não construa branding. Porque para mim, achar o usuário quando ele precisa é um grande mecanismo de branding, porque o que você quer é que alguém te ofereça aquilo que você realmente precisa e não o que você não precisa. E na prática você tem que estar presente há mais tempo, né? É muito difícil você chegar só naquele momento que a pessoa já está preparada. Exato. E por isso que a construção de marca é tão importante, porque se você não tem algo ali que realmente cria um vínculo emocional com o consumidor, é difícil você depois você não consegue cobrir o suficiente de performance para estar exatamente na boca do gol e o cara te considerar no momento que ele precisa. Né? Uma coisa suporta a outra, tanto que a minha interface de time sempre foi acreditar que as duas coisas trabalham muito juntas, porque
não tem como ser diferente, né? É muito difícil, às vezes você até traz uma agência, mas até a agência entender o foco de como você está construindo a estratégia, às vezes é muito difícil. Então, hoje a gente trabalha com My House, a gente tem a Paty, que é a diretora de branding, e ela e o Caio precisam trabalhar muito juntos nisso. Mesma coisa para as mensagens de expansion dentro de CRM, como é que a gente mostra todos os produtos que a gente tem. Então, é tudo muito cruzado, é tudo muito junto. E eu acredito nisso, eu acho que um time só é time quando trabalha junto. E, Sandra, teve algo que você imaginava que ia ser diferente quando você foi para o OLX, para uma startup? Alguma coisa que te surpreendeu quando você chegou lá? Ou foi o que você esperava mesmo? Eu acho que tem um lado de startup que é fascinante, que as pessoas trabalham pelo bem de uma forma muito mais informal. Então, não quer dizer que você não tem avaliação, que você não tem feedback, você não tem isso. Mas as pessoas são mais elas mesmas. Então, essa para mim foi a grande diferença. Quando você trabalha numa organização sueca, formal, cheio de processos, você aprende muito. Mas muitas vezes você não consegue ter relações mais próximas com as pessoas do trabalho. E eu acho que as startups, e eu diria isso nas 3, para mim sempre foi isso, sempre foi uma coisa mais... A gente pode falar de outros temas e tudo bem, é fácil falar sobre isso. As pessoas estão mais dispostas a encararem as mudanças do processo sem sofrerem tanto, né? Porque eu acho que o grande aprendizado de uma startup é que muda tudo o tempo todo e a gente se manter bem nessa história, né? Porque você muda, você fala, não é possível, agora, mas você dorme... Depois disso tudo? Você dorme com uma estratégia e você acorda com outra. E fazer disso... E eu acho que isso te torna tão mais flexível, tão mais maleável, sabe? A entender que o mundo está mudando muito rápido. Então, para mim, quando eu cheguei, eu nem sabia muito o que esperar. Mas eu diria que o que mais me surpreendeu é a força e a capacidade das pessoas de serem elas mesmas. Muito legal, muito legal. E isso é verdade. Realmente, acho que isso é mais forte em startup. E você comentou que na OLX eles falaram, poxa, você tem várias coisas, na OLX também, né? Você tem várias coisas que a gente não tem. O que são essas coisas que você traz ali, desde a época da Electrolux e antes, que você acha que te trazem um diferencial competitivo muito grande em startup? Eu acho que quando eu cheguei na OLX, o que realmente fez diferença foi as pessoas entenderem que eu era uma pessoa que podia trazer o valor de uma marca. Porque sempre a construção de marca foi baseada em growth, né? Então, você tem que crescer X%, né? Aquela vida louca. Só que quando você volta e fala, tudo bem, a gente vai crescer tudo isso, mas vamos fazer direitinho, vamos fazer com consistência, vamos fazer um reposicionamento de marca, vamos olhar tudo isso aqui, quais são os princípios, os valores, qual é o propósito, como é que a gente se posiciona, como é que a gente fala da própria marca. Então, eu acho que para o OLX, isso foi essencial. E, incrivelmente, isso aconteceram nas outras startups, porque você traz uma estratégia de growth, ela vai acontecer. Mas growth não está dando certo, você muda. Você vai para um lado, você vai para o outro, você vai abrindo outros canais. Agora, brand, se você erra, é mais difícil de consertar. É mais difícil de achar o equilíbrio de tudo isso. Então, quando você faz as duas coisas juntas e bem, eu acho que aí você consegue ter uma estratégia muito mais consistente. Então, eu acho que eu lembro que quando eu fui para o OLX, as pessoas falavam, mas o que será que eles viram em você, uma pessoa de 19 anos de Electrolux, dentro de uma plataforma, que não era mais uma startup, mas era uma plataforma digital. Então, eu acho que ali foi um caminho de dizer, a gente pode fazer uma construção de marca adequada dentro de uma startup, e está tudo bem, sabe? Não é só quando eu tenho tangível, eu pego, eu compro, eu bebo, eu faço. Não, você precisa ter essa relação. Então, eu acho que foi isso, sabe? Foi isso que fez a minha virada, assim, no processo. Para mim faz total sentido. E essa semana mesmo eu estava conversando com um fundador que pediu uma ajuda para mim. E ele estava contando a história ali dele, o estágio que eles estão na empresa. Ele é empreendedor em Endeavor também. E para mim ficou muito claro que assim, eles conseguiram um sucesso gigante. Eles já têm uma base maravilhosa, resultados incríveis. E chega uma hora que começa a ficar difícil crescer. Mas porque continua apostando nos mesmos canais, nas mesmas estratégias. Então, é muito performance, é muito ali o lead, o time de vendas. Beleza, isso tudo faz muito sentido, isso tudo não pode parar. Mas eu falei para ele logo, eu falei, olha, a gente vai precisar conversar mais vezes, mas vocês precisam pensar a construção de marca de vocês para sustentar esses próximos passos que vocês precisam dar.
porque não tem ali uma coerência muito clara ainda. Tem muita coisa para melhorar, mas eu acho que é mais difícil até para o fundador que é mais imediatista, né, que a vida dele é aquela empresa, deles conseguirem olhar além. Né? Então, eu acho que a sua experiência deve ser incrível. Uma das coisas que eu acho que me fez ir para a Olist, por exemplo, foi quando eu conversei com o Thiago, que é um founder. A gente é muito diferente, né? Ele é um founder único, tem a história dele construída. E quando eu conversei com ele, eu falei, eu tenho o que eu posso aportar aqui, sabe? Eu tenho coisas que são diferentes na maneira de pensar e que podem fazer um mix dentro de tudo isso. Eu sou super a favor de diferentes percepções para a gente achar um caminho. Não significa que o meu vai estar certo ou o seu, mas talvez o que a gente construa junto, pelo que você traz e o que eu trago. Então, isso entra na discussão do dia a dia. Claro que existe o imediatismo, existe todo o perfil de growth, mas assim, a gente já está num teto de paid media, que não adianta ir mais. Então, para isso, você começa a desenvolver outros canais. E aí, em B2B, você tem muitas alavancas, você tem contadores, você tem implementadores, você tem os influenciadores, você tem uma série de comunidades que se conversam sobre isso. E quando, eu acho que o grande salto para mim foi quando eu entendi que eu não ia ter um produto selfie, que ele ia chegar e ia fazer tudo, que ele precisa de uma conversão assistida, que ele precisa entender mais o processo. E foi aí que a gente começou a fazer conteúdo, de uma forma mais ampla, dizendo o que a gente vai resolver, olhando para a dor efetivamente, e tudo isso suporta totalmente uma estratégia de conversão dentro do que a gente fala em growth, sabe? Legal. E o que você viu em comum nessas empresas que você acha que são os aprendizados que as startups ainda precisam ter, que são, não estou falando startup, mas muito mais a OLX. Claro, né? claro. Até a própria Olist também já está em fase de crescimento, né? Já está ali no growth, mas que fundamentalmente você vê que, em geral, empresas que têm essas características fazem de errado, assim, comum? Tem alguma coisa? Eu acho que quando... Eu vou voltar, né? Talvez até fique meio repetitiva. O que eu vejo nas três? Vejo assim... É inevitável que a mudança tenha que acontecer de um dia para o outro, porque muitas vezes acontecem. Existem movimentos de mercado, existem outras empresas fazendo coisas parecidas. Então, assim, a mudança é inevitável. Mas a gente fazer a mudança sem olhar para a estratégia como um todo, aonde a gente quer chegar, eu acho que foi aonde eu vi a gente ter que pivotar nos 3 lugares que eu passei. Porque chega num ponto que você... Tudo bem mudar de um dia para o outro, mas a estratégia geral onde a gente quer chegar... ela tem que ter um norte. Vai mudar, mas ele tem que existir. Não tem problema a gente mudar, mas ele tem que existir. Você tem que acordar todo dia sabendo para onde você está caminhando. Se amanhã você entende que você vai ter que caminhar para o outro lado, tudo bem, mas tem que existir um norte. E eu acho que essa coisa de achar que assim, um dia a gente está fazendo uma coisa, outra a gente está fazendo outra e vai dar certo, não é bem assim. Eu acho que um norte passa por uma catequização, que é um trabalho até de peregrinação, eu diria, quando você tem uma cultura mais ampla e que todo mundo tem essa consciência. Mudar, vai. Mas a gente tem que fazer isso sempre com muita consciência do que a gente ganha e o que a gente perde e não sair do propósito, que é mais importante. Eu acho que falta, às vezes, se perguntar um pouco onde a gente quer chegar, né, com isso. Porque fica muito na ação imediata de fazer projetos, de fazer mais redes, de fazer mais anúncios, de fazer... Tá, mas para quê? Né? Tirando a meta ali do fim do mês, que todos nós sabemos qual é e tem que ter, né? E é baseado em venda, é o batidão mesmo. Mas o que a gente quer ter além disso? Né? O que a gente está construindo que gera efeito, juros compostos nos outros meses? Então, acho que realmente a gente precisa ter esse papel. Acho que os CMOs dessas empresas, e conforme vão ganhando mais maturidade, os outros líderes precisam ter esse papel de fazer esse tipo de pergunta para parar para pensar um pouquinho, né? Sair só da execução. Exato, você tem que voltar para o propósito, né? O nosso propósito é ser parceira número 1 do empreendedor brasileiro, potencializando vendas e fazendo com que ele tenha, impulsionando a vida, sabe? É isso que a gente quer. Então, assim, a estratégia pode mudar, mas o propósito tem que permanecer. Ele tem que ser mais perene. Ele pode ser revisitado, não tem problema. Mas ele tem que seguir um caminho. E eu acho que o papel do CMO é esse, é você voltar e falar, mas espera aí, a gente está aqui, a gente está seguindo isso aqui, a gente vai fazer dessa forma, porque um dia você pode ter mais foco em um produto, outro dia você pode ter mais foco em outro, como é que você cria o ecossistema. Mas a partir do momento que você decide ser a parceira número 1 do empreendedor brasileiro, tudo tem que estar pautado
nisso, sabe? O que a gente quer enquanto list é que daqui a algum tempo as pessoas possam dizer, nossa, você vai abrir um negócio, putz, só vai dar certo se você tiver o list como parceira. Então, é por aí. Eu quero entrar no lixo, só queria te fazer mais uma perguntinha antes, que você passou por bastante B2C e agora você foi para B2B, né? Você até comentou aí um pouquinho de tempo atrás. Assim como tem, às vezes, a rixa growth marketing, tem a rixa um pouco B2B e B2C. No GLA a gente vê, as pessoas que trabalham com B2B falam, não, B2B é mais difícil, quem trabalha com B2C fala B2C é mais difícil. Qual que é a sua visão entre o B2B e B2C? Quais que são os desafios de cada uma e como que você navega entre elas? A mudança foi muito grande ou tá tranquilo? Super grande. Primeiro que vamos ser bem sinceros, né? B2B é menos sexy. Né? B2C é sempre, nossa, eu tô fazendo, eu tô indo, a campanha vai para um lado, vai para o outro. Mas eu acho que são poucos profissionais que falam bem de B2B e que entendem de B2B. Então, eu cheguei num ponto na minha carreira que eu quero ter um repertório mais amplo. E B2B, para mim, é bastante importante. E fazer um reposicionamento de marca em B2B, criar conexões emocionais, humanizar uma marca em B2B, eu acho um desafio infinitamente maior do que se fazer isso em B2C. Então, para mim... Por causa do ponto de contato? Porque é mais difícil, porque é muito... Quando você está em B2C, é muito o benefício direto para o consumidor. Quando você está em B2B, você impacta o lojista, mas você impacta uma cadeia. Então, normalmente, é ele, a família dele que tem o negócio, ou é uma empresa pequena, que tem X pessoas. Então, quando você consegue esse impacto, quando você consegue ser realmente, no nosso caso, a parceira dele, tem um caminho muito bacana e você impacta muito mais pessoas ao mesmo tempo. E o impacto ele é muito efêmero, ele é muito profundo, porque as pessoas têm os seus negócios e, assim, você pode até decidir qual marca você vai comprar, mas a marca que te ajuda a prover tem um significado muito grande. Então, foi isso que me atraiu em fazer algo que eu não sabia. E hoje eu tenho bastante segurança de como construir essa relação, entende? Então, para mim, essa diferença, para mim foi interesse, eu gosto dos dois. Posso fazer B2C de novo? Posso, tá tudo certo para mim. Mas eu precisava desse capítulo na minha vida, sabe? E ainda acho que ele não está completo. E Sandra, a Olish, eu sei que é uma empresa incrível, eu já vi alguns números, né, até de investimento e tudo. Mas você consegue contar um pouco pra gente qual o tamanho que a empresa está hoje? Tamanho de time, tamanho de parceiros? Tô chamando as lojas aí, no caso, de parceiras, né? Trazer um pouco da dimensão que a Olish já é, porque ela já é super relevante, né? A Olish é um unicórnio, né? Ela recebeu o aporte em 2021, eu entrei em 2022, até pela rodada. Tem investidores super robustos, né? SoftBank, Valor. E isso faz com que a gente tenha também um conselho super presente dentro dessa operação, o que é muito bacana. A Olish já foi muito maior e passou por layoffs, passou por uma pivotagem. Por que aconteceu? A gente, enquanto Olish... ajudava os empreendedores a venderem dentro dos marketplaces, Mercado Livre e tal, todo mundo vendendo. Com a pandemia, isso explodiu, porque as pessoas não sabiam vender digitalmente. Passando isso... Eu via muito lá, vendido por Olish, porque apareceu o nome da Olish. Tem muita gente que fala para mim, eu comprei pela Olish, eu acho tão bonitinho, porque daí eu fico mais segura. E aí acho que a gente precisou olhar para esse cenário e ver que todo mundo se digitalizou. E que a gente tinha que oferecer muito mais. Então, a gente continua sendo parceiro para ele vender, mas a gente queria oferecer o sistema de gestão, a conta digital, o hub de integração, o PDV, como é que ele vende na loja, o que ele vai usar. Então, a gente entendeu que a gente precisava ser muito maior para ser a parceira, né? E isso é muito bacana. Então, nós passamos por um momento, ele chegou até acho que 1.300 pessoas, hoje está numa ordem mais ou menos de umas 850. Mas é grande, ainda né? é bastante grande, né? Tem bastante gente que foi contratado pulverizado pela pandemia. Então, por exemplo, eu mesmo contratei time no Rio, São Paulo, Curitiba, mas a sede é Curitiba, então tem muita gente em Curitiba. Mas eu acho que esse aprendizado foi incrível, porque a gente olhou exatamente o caminho que a gente quer ter e como a gente vai fazer isso e ser realmente a parceira real. Então, ampliou-se muito mais o negócio, né? Legal. E Sandra, quando você chega na Olish, que é uma empresa que já tem uma história de crescimento relevante, passou por esses processos, como que é dar o
próximo passo em uma empresa que ainda está em crescimento gigantesco. Como que você chegou lá e fez um diagnóstico e pensou o que você ia fazer dali em diante? Tipo, meu D0, o que eu faço nos próximos 90 dias? Eu lembro, eu te digo até, na entrevista com o Thiago, acho que foi muito quando ele me disse, a gente precisa reposicionar, ele não disse reposicionar, ele disse, a gente precisa criar valor para essa marca. Ele já tinha uma ideia do problema, mas E ele falou, então o que a gente precisa é que as pessoas entendam o que a gente faz, como é que a gente cria valor com tudo isso. E eu fiquei com aquilo. E aí eu achei extremamente desafiador. Olhei os valores, como a gente ia fazer com a marca, um reposicionamento super bacana. E achei isso extremamente desafiador. Aí você podia olhar para mim agora e falar, bom, tudo bem, vocês já estão fazendo isso? Já. Mas é que eu quero contar essa história. Eu acho que a gente está no começo dela. E eu acho que a gente tem muito mais coisas ainda para fazer para se tornar realmente essa parceira. Então eu lembro direitinho, o dia que a gente fez o lançamento no e-commerce Brasil, a Paty, que é de RH, chegou para mim e ela falou, nossa, e agora? Eu falei, agora a gente tem que construir essa marca, a gente só lançou. A gente tem que construir, porque só lançar é muito pouco. Eu quero tangibilizar. Dá muito trabalho, mas é o início só. É o início. Agora a gente precisa ter consistência em tudo que a gente faz, mas com a mensagem correta. Então eu acho que é esse caminho. E para se tornar essa parceira, existem soluções sendo entregues todos os dias, porque a empresa vai construindo e vai mudando. Então eu quero ver esse caminho, sabe? Legal. E assim, Sandra, você mesma comentou aí, né? Tem vários produtos, são verticais exatamente, porque todas elas atendem ali um público mais ou menos próximo. Mas como você estruturou a sua equipe de marketing? Quais são as caixinhas que você tem ali dentro para suportar todo esse crescimento que vocês enxergam para o lixo? Olha, eu tenho uma diretoria de branding, uma diretoria de growth, uma agora, né, de expansion, que a gente chama, mas é CRM e dados aqui, e tem uma área de estratégia. Legal o nome, expansion. Porque a gente tem muito isso, né? Land e expand, né? Como é que você traz toda a parte de aquisição e como é que você expande tudo isso? Porque antes a gente era produto único e agora a gente está virando multiproduto. Então se torna extremamente relevante a relação das duas coisas. Eu preciso ter uma base maior, mas eu preciso aumentar a ARPU aqui, eu preciso aumentar a percepção desse cara que hoje só contrata a Store para hub de integração, por exemplo, e como que ele vai contratar a conta e como que ele vai operar os pagamentos dele dentro do sistema de gestão. Então tem muita coisa para ele aprender que tem no mesmo lugar. Legal. Brand, growth, expansion, você falou mais E estratégia. Estratégia. Então, essas áreas, elas são todas cross, porque você atende o sistema de gestão, que passa a ser, hoje as pessoas entram no sistema pelo sistema de gestão, quer dizer, você tem outras frentes de entrada, você pode entrar pelo e-commerce, você pode ser o list só com a loja vendendo nos marketplaces, mas você tem o sistema de gestão que vai embebedar muitas coisas. Então, a gente olha para essas unidades de negócio, que a gente já nem chama mais assim, porque unidades de negócio elas são muito separatistas. Quando você vem para um ecossistema como um todo, tudo faz parte, a gente é uma empresa multiproduto. Então, e essas áreas, tanto branding, growth, CRM, estratégia, elas são muito cross, porque elas precisam atender todos esses produtos de uma forma super adequada. Então, a área de estratégia também faz pricing estratégico. Como é que a gente olha sobre as diferentes vertentes, como é que eu vou cobrar uma coisa e cobrar outra, e o que faz sentido, sabe? Então, passa a ser uma área que começou cross desde o começo e segue até hoje. Eu acho que de todas, quando eu olho o lixo, eu acho que é a minha área mais cross já há algum tempo, assim. E então toda a lógica de posicionamento dos produtos, ela fica dentro do marketing, ela não está dentro da área de produto, ela fica centralizada em vocês e vocês trabalham muito junto. Não, na verdade eu tenho o meu par, que é um CPO, e tem toda uma estrutura do produto que é core. Então, de product, mas product marketing está com vocês mesmo. Mas a gente consegue fazer isso dentro da jornada. Então, assim, eu diria que product marketing sempre é uma bola meio dividida, né? Pode estar em produto, pode estar em marketing, mas a gente é muito ligado a eles, porque quando a gente tem produto core, a gente tem também a parte da jornada. O que é importante para aquisição? O que é importante para expansão? Como é que eu faço isso junto e como é que eu comunico dentro e fora do produto? São os squads para construir essa jornada. Sim. Eu sempre defendo de product marketing estar mais dentro de marketing. Eu acho que a sensibilidade que a equipe de treinamento mesmo que a equipe de marketing tem para conseguir garantir que isso
tá alinhado com o todo, de que faz parte da jornada de uma forma que faz sentido, eu acho que sempre fica melhor do que quando está dentro de produto, mas essa é a minha opinião. Olha, Enviesada. Eu diria que, assim, hoje eu tô menos preocupada onde a área tá, eu só quero que aconteça. Sim, sim. Então, assim, eu já vi Product Marketing dentro de marketing, já vi Product Marketing dentro de produtos nas organizações. E funcionando super bem E em todos os funcionando lugares. bem. O que eu acho que precisa ter a direção correta. Eu concordo super com você, que eu acho que marketing está muito perto dessa sensibilidade de como comunicar melhor, né? Como é que você escreve ali, o que você diz, e como é que você comunica, que horas que você não adianta entra. cuspir feature, né? Assim, qual que é a necessidade que o nosso consumidor tem mesmo, precisa resolver, né? E aí, como você conta isso, faz muita diferença. Não, e é a maior demanda que existe, né? Sobre esses profissionais, eu diria. Se alguém aqui estiver assistindo bem interessado, vai que vai dar boa. Mais uma pausa, mas agora é rapidinho para te ajudar a descobrir quais são os gargalos que estão impedindo a sua empresa de crescer mais. Para isso, o GLA lançou o Diagnóstico de Growth, uma ferramenta gratuita que vai te mostrar onde está sua principal oportunidade de crescimento. A ferramenta vai avaliar os 8 fundamentos de growth da sua empresa, dar uma nota para cada um deles e vai te mostrar qual deles que você tem que priorizar. Quer fazer um diagnóstico e descobrir onde está sua maior oportunidade de crescimento? Tem link aqui na descrição. E Sandra, na Olist vocês têm... É um B2B, mas principalmente pensando ali no pequeno, né, no vendedor que tem uma loja menor, eles acabam tendo um perfil quase que B2C, no sentido de como vocês conseguem achar essas pessoas de uma forma eficiente de custo, porque elas estão espalhadas, eu imagino que em qualquer lugar, né? É difícil, você não tem lá um conjunto de público dentro do Meta, de aqui, pequenos, né? Até tem, mas enfim, não é tão eficiente assim. Como que vocês trabalham para chegar nessas... Eu acho que aí está muito na parceria que a gente tem com o Marketplace. Porque a partir do momento que eu vou lá, que eu tenho uma loja ali dentro, que tem todos os meus empreendedores, né, dentro, todos os lojistas estão ali, eu preciso ter uma parceria muito próxima, né? Parceria muito próxima é até redundante, mas é isso. Porque quando a pessoa está comprando no Mercado Livre, quando está comprando no Casas Bahia, quando está comprando no Magalu, como é que isso ocorre, né? E qual é a parceria que a gente tem para cuidar desse consumidor final? Que está muito mais na responsabilidade do próprio Marketplace e a gente junto, mas precisa ter um olhar duplo aqui, sabe? Para que a gente consiga fazer. Porque nosso maior foco, obviamente, hoje está em atender o lojista, mas para que o lojista venda bem e que o consumidor dele fique feliz. Então, a gente precisa assegurar essa cadeia. Legal. E hoje, o que vocês, se você puder compartilhar, o que vocês enxergam que é o mais fundamental para vocês darem agora os próximos passos de crescimento? Vocês já conseguiram? Eu diria que a gente é exatamente ser reconhecido como esse parceiro número 1, mas para isso a gente precisa ter entregas tanto de comunicação, de reposicionamento de marca, de produto, todo mundo tem que trabalhar. Mas a gente ser reconhecido que a gente funciona em todas as vertentes do que ele precisa, sabe? Legal. Sandra, eu vou sair um pouco de Olist aqui, e só de Olist teria mais coisa para falar, mas uma coisa que me chama muita atenção sobre o seu perfil também é que você hoje também já está atuando em conselho, né? Conselho de administração mesmo, formal, contratada pelo conselho e tudo mais. E eu vejo que é menos comum ter mulher, já é um pouco mais difícil, mas ter profissionais de marketing nos conselhos. Normalmente aí vem gente da área mais financeira ou da área de direito. O que você acha que você mais contribui nos conselhos? Por que os conselhos estão interessados em ter você lá? Acho que essa é uma visão muito legal para os profissionais também de marketing terem e conseguirem vislumbrar, né? Eu acho que existem duas coisas, né? Essa pergunta sempre cai, porque você tem toda a razão, tem muito mais profissionais de finanças, de jurídico. Hoje eu estou no conselho da Camil e já renovei o meu 2º mandato. Parabéns. E acho que é uma coisa super bacana, porque daí significa que deu certo, né? Sim. Se renovar, deu certo. Eu acho que é uma coisa muito, muito diferente quando você traz um olhar de marketing dentro dos conselhos. Porque você consegue falar do usuário, como ele se comporta, a tendência, e criar a relação humanizada com a marca. Essas conexões emocionais são muito importantes, que poucas vezes são discutidas no conselho.
mas que eu vejo uma evolução até de tudo que a gente vem discutindo nos conselhos que eu participo. E eu tenho voz para isso, e as pessoas me dão voz. Então, eu acho que arriscar, e eu acho que a Camille, nesse ponto, foi muito bem, porque assim, eu sou uma pessoa que tem um background de marketing, de growth, para uma empresa que é arroz, feijão, e como é que a gente cria toda essa conexão quando a gente fala de uma marca que é a base do Brasil, sabe? Então, como é que ter esse olhar diferente? Com certeza, dentro de um board, dentro de um conselho, vão ter pessoas que entendem mais de finanças do que eu, mas eu entendo mais de marketing do que elas. Então, você soma, você adiciona, e as decisões que a gente toma são muito mais assertivas com foco no negócio, para dar resultado. Marketing não está aqui para só ficar bonito, o marketing está aqui para construir marcas realmente grandes, mas que entreguem resultado e que atinjam as suas metas. Então, quando a gente tem esse olhar mais amplo, eu acho que passa a ser muito interessante nos conselhos. Esses tempos eu fiz um outro talk que era para falar sobre isso com vários CMOs, explicando qual é a visão que eu tenho sobre CMOs que chegam em conselhos. E para mim está muito atrelado à trajetória, está muito sobre o que você fez, como você dividiu, porque quanto mais amplo for o teu olhar, melhor você vai atuar num conselho, né? Porque eu tenho segmentos tão diferentes na minha vida e, ao mesmo tempo, eu estou num conselho de coisas que eu nunca trabalhei. Então, eu acho que a gente entender que a gente pode, eu acho que é o primeiro caminho, sabe? A gente pode, mas a gente precisa acreditar. Também não adianta a gente só ficar falando que tem mais finanças e direitos. A gente tem que mostrar o porquê pode, sabe? E eu acho que eu tenho a obrigação de falar sobre isso, já que eu estou num conselho e sigo como CMO. Eu acredito nessa combinação. Quando as pessoas as pessoas me perguntavam, você faz? Eu sou CMO. Agora eu digo, eu sou CMO e conselheira, porque eu acredito na combinação. E eu não quero me tornar só conselheira, pelo menos hoje, pode ser que um dia no futuro, mas hoje eu sinto que essa combinação me faz mais completa como CMO e mais completa como conselheira. Como conselheira, sim, sem dúvida. E aí, quando você fala de complementar, o que você tem aprendido estando nesses conselhos que você leva para o seu dia a dia de CMO? Olha, muita coisa, né? Por exemplo, agora, como presidente do Conselho do Instituto Capim Santo, tem sido um aprendizado incrível, porque é um impacto social tão bonito e que me faz sempre voltar para a minha natureza, porque o legado que eu quero deixar é maior do que eu posso. Então, quanto mais eu contribuo dentro de organizações e nos conselhos, quanto mais eu me sinto plural, eu sou CMO do List, mas eu sou presidente do Conselho do Instituto Capim Santo, eu sou conselheira da Camille, eu sou mentora Endeavor, eu sou mentora Soul Code. Eu me sinto muito plural nesse caminho, sabe? Porque eu vejo que é como eu somo mais com outras coisas e acho que eu me sinto mais, né? As pessoas sempre dizem, né? Quando você quer alguma coisa, peça para alguém ocupado. Pode me pedir, porque eu vou dar conta, sabe? Então, eu quero viver todas as faces que eu acho que eu tenho. Eu não preciso me limitar a uma só, sabe? Sim, outro dia eu fui dar uma palestra para um grupo de mulheres também da área de growth e de marketing. E eu trouxe muito essa perspectiva, assim, de que para muitas coisas na vida, a gente não tem um único caminho, né? Então, por exemplo, quando você vai pensar em casar, para quem pensa, normalmente, não é sempre, mas normalmente a pessoa tem mais de um relacionamento para chegar lá, né? Você vai falar de comer bem, você normalmente fala de ter um prato variado, colorido e tal, mas quando a gente vai falar de trabalho, a gente pensa que a gente tem que estar restrito a fazer uma única coisa em um único lugar. E não necessariamente, né? Eu era CMO da Maximilian, sendo sócia do GLA, dando aula não sei aonde, sendo investidora anjo. E eu acho que cada coisa que a gente faz traz mais e contribui um com o outro, assim, gera umas sinergias e um olhar que é muito mais rico. Né? A gente não precisa esperar, nossa, só quando eu sair dessa empresa para ir para outra que eu vou ter a oportunidade de ter um outro conhecimento. Não necessariamente. Né? E a gente vai construindo isso. Por exemplo, hoje eu estou no BR Angels, eu estou na Bossa Nova, eu sou investidora anjo nos dois. Eu aprendi muito sobre o ecossistema de startup, porque eu quero contribuir para esse ecossistema. Então, claro, investir significa também quero ganhar, lógico. Eu tenho que te apresentar para mais um. Você não está no Sororité ainda? Eu estou em uma. Ai, por quê? Como é o nome das... Putz, já lembro. Porque essas meninas apresentaram, já lembro.
As meninas apresentaram dentro da BR Angels e assim, não tinham tantas mulheres na sala e eu fiquei extremamente comovida. Tá um grupo muito legal. Eu fiquei super comovida e quando terminou, eles não aprovaram, eu falei para ela, eu lembro direitinho, no qual eu falei para ela, o que você precisar, eu tô à tua disposição. Aí depois elas me procuraram, uma pessoa do fundo me procurou, então na Sorority eu tô em uma startup, mas foi isso. Muito bom. Show demais. Sandra, eu queria praticamente terminar aqui te perguntando uma coisa. Vou até ler aqui o outro prêmio, porque você foi top 10 CMO na Forbes em 2022. Aí, mais recente, em 2023, você foi Hot Topics Global Top B2B, né, CMO. O que você pensa para o seu futuro? Quando você olha daqui em diante a Sandra, quais são os seus planos? Eu fico pensando assim, alguém que já conquistou tanta coisa, o que você enxerga para você? É engraçado, né? Porque esse ano eu estou fazendo um programa de diversidade em conselhos também. E você passa por uma mentoria, né? Então, hoje eu tenho uma mentora que me acompanha durante o curso, que é a Flávia Bittencourt, que é CEO da Adidas. E antes de conversar sobre conselhos, efetivamente, a gente tem conversado sobre longevidade de carreira. Como é que eu olho para isso, né? Como é que eu vejo o meu futuro, né? Eu tenho 52 anos e eu me sinto talvez com uns 20, assim. Tem horas que eu tenho 20, tem horas que eu tenho 25, varia um pouco. Mas eu hoje estou me estruturando para essa longevidade. Conselhos é um caminho? Mas eu acho que eu ainda tenho outros ciclos a cumprir como executiva. Então, trabalhar na minha longevidade, quando eu estou fazendo um curso de conselho, quando eu já estou em 2 conselhos, eu acho que é uma coisa bacana. Mas qual que é meu outro passo aqui, né, como CMO? Será que eu quero uma 5ª empresa como CMO? Ou será que eu quero somar alguma coisa, expandir um pouco mais e, de repente, ter uma área comercial ou, de repente, ser CEO? Como é que isso funciona? Então, assim, eu acho que essa é a discussão do momento, quando você tem 50 a mais. E eu me sinto muito pronta para esses caminhos. E assim, pode ser que eu seja CMO de outra empresa, pode ser que eu fique um tempo muito maior do que eu imagino dentro da Olist, mas quando eu olho o meu futuro como um todo, eu quero trabalhar por muito mais tempo, né? Eu tenho 2 filhos, eu tenho 3 enteadas. A Gabi, Vicky e Duda tem 25, 23 e 21. O Bernardo, que é meu filho, e Guilherme tem 16 e 14, né? Que são já filhos meus e do meu marido. E assim, eu converso muito com eles sobre isso, porque eu sempre quis esse caminho. Eu sou melhor mãe trabalhando, eu sou melhor esposa trabalhando. O tempo que eu tenho de qualidade é esse. Então, eu sinto que eu vou seguir por muito tempo trabalhando. Conselho, eu estou me testando nos conselhos e estou adorando, tem sido muito bacana. Mas eu amo ser executiva. Então, como é que eu me estruturo para esse caminho e o que eu olho? Eu acho que eu ainda tenho muita coisa para aprender e muita coisa para fazer. Então, eu estou num caminho ainda de muita energia. Muito legal. E como que você se mantém, Sandra, atualizada? E hoje, qual é a sua fonte principal de estudo? O que você procura? Olha, eu sempre acho que são 2 coisas. Primeiro, hoje eu dou muito mais valor à minha saúde do que antes. Saúde mental, saúde física. Então, 5 vezes por semana eu faço exercício. O personal chega em casa antes das 6. Eu faço Muay Thai. E agora comecei a cantar. Então, eu faço aula de canto. Estou achando muito maravilhoso. Eu vou até me apresentar. Sabe que nem escola que você faz? Olha. Tipo, as crianças dançam balé, depois tem uma festa. Não, eu vou cantar mesmo. Então, eu acho que olhar para as coisas que me fazem bem, eu acho que é um grande caminho. E eu sempre estou tentando um passo a mais. Então, por exemplo, quando eu me programei para esse ano, eu falei, eu quero fazer o PDEC, que é o curso de diversidade no conselho. Porque eu achei importante tanto contribuir para isso, para que mais mulheres possam ter esse espaço, mas o quanto eu vou aprender com outras pessoas. Eu estou muito mais interessada em aprender com as pessoas que eu convivo do que com os livros que eu leio. Eu acho meio chato ler livro de business. Eu prefiro saber de histórias, eu quero saber de vidas. Né? E aí você lê um ou outro, acho bacana, tem umas coisas, mas eu quero saber mais de gente, sabe? Eu quero mais entender como as pessoas pensam. Eu acho que isso é a minha grande paixão na vida, é o legado que eu quero deixar é esse, que eu realmente fui uma pessoa que fiz a diferença na vida de alguém. Se me chamam para ir falar num negócio, eu vou, porque eu acho que se eu conseguir impactar uma pessoa, já tá bom. Então, já foi, sabe? Já foi a minha tarefa do dia, sabe? Sensacional, Sandra. Muito legal. Sandra, eu queria pedir para a gente fechar, se você puder, dar dica de 3 referências para o nosso público. Acho que você já falou que você
não gosta tanto de livros hoje, né? Mas tem 3 conteúdos, pode ser podcast, filme, livro, curso, forma de pensar, vale tudo. Vamos lá. Eu tenho um livro muito simples, que é A Sorte Segue a Coragem, que é do Cortella, e eu adoro ele. Então, todas as vezes que eu estou perto dele, eu aprendo demais. E eu acho que é sobre isso. Eu gosto de livros, mas eu gosto de sair maior do que quando eu entrei, quando eu leio, que te sabe? provoque, né? Então, e um livro muito marcante na minha vida, que sem dúvida nenhuma, é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Então, para mim, foi muito impactante, me ajudou muito a dizer eu não sei e eu quero aprender e tá tudo bem. Então eu acho que esse livro tem tanto o documentário dela na Netflix, eu já vi várias vezes, quando eu preciso eu vejo de novo, que eu acho muito bom. E acho que um filme que me impactou muito, tá todo mundo falando sobre isso, pode ser, mas para mim me impactou de uma forma diferente, que é esse filme Assim que Acaba, que fala de violência doméstica. E para mim foi muito, me tocou muito no sentido de entender o que eu estou fazendo para impactar outras pessoas, para que isso possa ser diferente, entende? Então, eu hoje talvez eu esteja muito mais preocupada em capacitar mulheres para que elas tenham sua própria independência. Não é hora de parar, sabe? Não é hora da gente achar que não, é hora de achar que sim, sabe? Quanto mais independência eu tenho no processo, eu sou a melhor esposa, eu sou a melhor mãe, eu sou a melhor executiva, eu sou a melhor líder, mas eu acho que a gente tem que entender que esse é um caminho possível e ele existe, sabe? Não é hora de parar, é hora de seguir. Ai, que lindo. Obrigada, Sandra, foi ótimo ter você aqui. Obrigada a você, foi um super prazer, adorei te conhecer melhor também. Obrigada. Obrigada. Valeu, gente, até a próxima.